Olha, a regulação é uma pauta muito importante e precisa ser, claro, bem explicada. Pedro Monenberger. Pois é, Elias, quando a gente fala em regulação das mídias, olha, esse assunto gera polêmica e gera muitas dúvidas. Primeiro tópico que eu quero destacar para o nosso telespectador é que a comunicação é um serviço público. Sim, a comunicação é um serviço público, assim como o transporte, assim como a energia. E como esse serviço é público, ele precisa ser concedido, ele pode ser concedido. E é o que acontece aqui no Brasil. O governo dá permissão para que outras empresas privadas possam prestar esse tipo de serviço. Nós temos um bom exemplo para o nosso telespectador entender isso, que é aquela concessão, renovação da concessão das televisões. Sempre que uma TV está chegando no fim da sua concessão, tem que se fazer uma aprovação, uma regulamentação, uma concessão, então, que é aprovada pelo presidente. Isso sempre vem à tona na época e as pessoas devem ter ouvido falar disso. Basicamente é isso, é uma concessão e ela tem que ser renovada de tempos em tempos. Então é por isso que se fala em regulação dessas mídias. Não é censura, mas na verdade criar regras para que essas mídias possam operar de uma forma saudável para o país, que respeite a democracia, que respeite a sociedade e regras que possam fortalecer o nosso país. Essa pelo menos é a intenção que vem sendo discutida nesses últimos anos e que vem se falando nesses últimos tempos. Em outros países, nos Estados Unidos, na Argentina, no Canadá, existem regras para que as mídias possam operar. E aí, aqui no Brasil, a gente tem algumas regras também, mas são poucas. Os especialistas avaliam que ainda são regras fracas e que não são tão fiscalizadas. Entre outras questões, vale pontuar que existe o que se chama, pelo meio científico, de oligopólio, ou seja, poucos veículos, poucas empresas detêm a maior parte dos veículos de comunicação, ou pelo menos os veículos de maior abrangência, de maior audiência. Então está concentrado em poucas mãos. Além disso, nós temos algumas questões regionais no Brasil que são bastante polêmicas em relação a senadores, deputados, vereadores, prefeitos, pessoas do meio político que detêm o poder de comunicação, que são donos dessas empresas de comunicação. E isso é algo que a regulação da mídia quer rever. Na verdade, até já tem regulação aqui no país sobre isso, mas quer ajudar a fiscalizar essa situação para que isso não aconteça. E acontece muito em especial, Elias, a gente pode falar dos estados da região norte do país, por exemplo, onde deputados, senadores detêm alguns veículos de comunicação e até mesmo as igrejas, né, também detêm veículos de comunicação para comunicação com seus fiéis. Então, algumas regras podem ser estabelecidas em relação a esse tipo de coisa. Além disso, outras questões de regras também a serem revistas ou serem melhoradas são sobre a comunicação regional. Então, as empresas elas têm por lei já hoje que ter uma programação, uma escala de conteúdos regionais, como são os programas jornais regionais que nós temos dentro das emissoras. Isso vale para a TV, vale para o rádio. Então são regras para ajudar a população a entender melhor sobre aquela região, aquela cidade, aquele estado. Isso entra dentro dessa regulação da mídia. Então, basicamente, essa regulação ela visa fortalecer a democracia, fortalecer a sociedade. E isso é positivo. O que nós não podemos aceitar, e é negativo, é qualquer tipo de censura, como nós tivemos na ditadura militar. Censura não pode ser implementada e não é bem-vinda. O que vem se discutindo é regulação, não é censura. Isso são coisas diferentes. A gente, é claro, vai estar atento, né, às regras que vão ser discutidas no futuro, porque isso tudo ainda está sendo discutido em off, não tem nada ainda citado em projeto, que vem sendo abertamente falado com a sociedade. Mas quando isso for colocado no papel e começar a ser as votações, aí sim a gente tem que estar atentos e ver se ali tem algum tipo de conteúdo que possa ser censura. Mas no momento, isso não é uma preocupação ainda válida para as nossas pessoas, para a nossa população aqui do país. Eu volto com vocês aí no